Fala galera, e é bem difícil fazer um filme ou uma série de assalto ruim, tá? Por quê? Como um subgênero da mídia policial, ele tem de tudo. A premissa de que pessoas envolvidas precisam roubar algo caro e escapar com sucesso é emocionante sempre. Só que depois tem o local de onde o item caro precisa ser roubado, e é aí que entra esse componente de resolução de problemas do assalto. E a gente pode tornar ele, mais complexo quanto quiser também, porque se o nível de dificuldade for alto, a recompensa ela também é alta. Depois tem os riscos, e não se resume apenas a chegar vivo ao final do assalto. Tem que haver algo mais em jogo que nos faça torcer pelos personagens envolvidos e torcer para que eles ganhem também. Depois tem o drama interpessoal, que pode tanto argumentar, tá, os riscos quanto complicar o plano, dependendo de quão distorcidas as pessoas envolvidas são. E esses são apenas os blocos de construção de um filme ou série de assalto. Dá para adicionar ação, terror psicológico, existencialismo e muito mais. É preciso um tipo especial de habilidade para acabar com uma bagunça chata. E essa habilidade especial foi demonstrada aqui em Marcada. Para ser sincero, Marcada tem muitos elementos bons. Sim, o uso, por exemplo, de crianças, cara, com câncer sempre parece um pouco manipulador para o espectador. Só que a maneira como os roteiristas usam isso, tá, como meio de explorar a descida da Bauá, a escuridão, é bem legal, tá? Eles começam a questionar se ela tá fazendo tudo isso para salvar a filha, ali, do que pode acontecer, ou se tá usando toda essa operação como desculpa para liberar o que tem mais sombrio depois de anos reprimindo. As respostas elas são confusas, o que não me incomoda, tá? Porque é melhor ser confuso do que ser sem graça. Tem um comentário um tanto incisivo sobre a conexão entre classe e religião. Os roteiristas falam sobre como a desesperança leva as pessoas a confiar em algo, algum poder divino, o que se distancia da realidade, permitindo assim que a classe alta se aproprie de toda forma que a classe trabalhadora merece ter. E quando percebe que devem resolver a situação por conta própria, acaba sentada demais. Por quê? O sistema se tornou antipobre, por exemplo, tá? O suficiente para rotular eles como terroristas, criminosos ou pessoas antissociais. E quanto ao assalto? Essa é a questão. Apesar da história ser centrada no assalto, o filme não está assim, tão interessado no assalto em si. E acho que o maior problema, tá, de Marcada é que acaba sendo uma série. Se fosse um filme, por exemplo, a relação entre o assalto e os comentários teria sido mais forte, tá? Mais potente. E quando isso se espalha por 6 episódios com um ritmo fraco, tá? Perde o impacto. Quer dizer, tem longos trechos da série em que parece que os criadores se esqueceram que estão construindo um assalto. Então, tem um efeito, assim, meio de chicote, tá? Porque na maior parte do tempo, os personagens mantêm as coisas sérias e sombrias, porque a missão é salvar ali a garota com câncer. Só que justamente quando precisam reforçar a gravidade da situação, eles tentam adicionar um toque de comédia. Cara, o humor ele é bom, tá? Só que o humor pastelão em uma série que se leva tão a sério, ele fica muito estranho. E os breves momentos, tá, de ação, eles funcionam assim. Visualmente falando, tá, ela é uma série que funciona. Os atores, eles são, sim, talentosos, especialmente, né, a Lerato me salve, cara. Embora a exploração da sua personagem seja monótona. Mas não posso sim colocar culpa também, cara, nos atores, porque isso acaba sendo em quem está por trás, né? Os criadores. O que me traz de volta o problema com a narrativa como série e como os produtores, cara, confundem também, assim, algo na narrativa, tá? Que é a repetição como se fosse um progresso. Apesar de passar 6 episódios, né, com os personagens, por exemplo, a gente não tem uma perspectiva realmente detalhada do que essas pessoas realmente, né, do que elas são feitas ali. O que você aprende no último episódio não é tão diferente do que você aprende no primeiro. E isso parece uma perda de tempo e também de energia. Além de tudo isso, o assalto em si, ele se limita a uma pequena parte ali no final. E a série diz que esses caras são amadores ansiosos, são desesperados e o mais importante, nunca fizeram um assalto antes. Então, como eles conseguem já na primeira tentativa? Eu acho que é um milagre por causa da crença deles ali, né, do que está falando em relação à religião. Se isso é algo que você considera aceitável, esta série vai funcionar. Eu não gostei, tá? Gosto de uma boa parte dela, só que preciso, assim, de uma grande recompensa. E eu posso até, assim, ó, desculpar as restrições do orçamento, só que o final pareceu apenas, assim, algo ali como uma desculpa de proporções, tá? Aprecio esse comentário todo sobre o classismo, o capitalismo e a moralidade. Só que, no entanto, depois de usar a palavra assalto várias vezes ao longo do roteiro, e simplesmente assim, não dá pra, cara, dizer que apenas vale a pena assistir. Opinião, tá?
Só deveria ver filmes de assalto, não séries de assalto. Eu sei que, por exemplo, cara, uma galera gosta de La Casa de Papel, só que isso acaba sendo uma parte que é bem específica, tá? De funcionar realmente como narrativa. E marcada, na verdade, melhor do que isso, sabe? Ela não consegue, assim, fazer realmente funcionar pra ser realmente uma história forte pra durar 6 episódios. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam de Marcada. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.